Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia, hoje dia 11 de maio de 2021. O dia parecia que seria até o final num climinha mais ou menos para o investidor, o Ibovespa e o dólar, os principais termômetros da renda variável no Brasil, ficaram boa parte do dia perto da estabilidade, mas a bolsa, ao menos a bolsa, não terminou o dia assim e de novo, e aí sim teve repeteco, mas não repeteco só em relação à sessão passada, em que esse fator preponderou para o Ibovespa não desandar de vez. Tem sido a toada no ano. O Valor Invest, matéria do Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do Valor. O Valor Invest mostrou hoje, não fossem as commodities, o Ibovespa amagaria queda de 15% nesse ano. E por causa delas, hoje, pegando no breu, no final do dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,87%, pouco a pouco vai se aproximando do patamar recorde batido lá na primeira semana do ano. Aliás, conferi aqui, tem um post-it aqui atrás desse celular, no nível, no final do ano, de 125.077 pontos. O Ibovespa fechou hoje o dia aos 122.964 pontos. Esse apetite ao risco, nutrido essencialmente, são as ações mais participativas na carteira teórica do Ibovespa, as ações de Vale, as ações de Petrobras. Esse apetite ao risco preponderante ajudou o dólar, que estava ali no 0 a 0, ameaçava subir, ameaçava descer, ameaçava subir, ameaçava descer, a descer. No final do pregão, fechou o dia 0,12% mais barato, aos R$ 5,22. Está praticamente empatado o dólar, sem ter para onde andar. Dólar no acumulado desses dois pregões, que tem uma queda aqui no Brasil acumulada só de 0,09%. E aí você se pergunta por que na maior parte das horas, em comparação ao que aconteceu na sessão passada, por que na maior parte das horas na semana esse climinha mais ou menos? Amanhã deve ter uma mudança desse clima, é de se esperar, seja para o bem ou para o mal, de acordo com a inflação nos Estados Unidos que for divulgada. A inflação vai ser divulgada por lá, sempre um índice em que o mercado presta atenção, é um termômetro importante da atividade econômica da maior economia do mundo, mas ganhou ainda mais importância porque uma inflação muito acima do que se espera, muito acima dos 2% ao ano, já está um pouquinho, uma inflação assim pode indicar superaquecimento da economia americana e, portanto, antecipação do que vai acontecer cedo ou tarde, da alta dos juros, de volta do patamar de zero atingido na crise e do fim da chuva de dólares praticada pelo Fed desde março do ano passado. Nesse mais de um ano, bolsas foram reconduzidas no mundo todo aos patamares pré-crise, muito em função dessa chuva de dólares, vai e volta. Esse fluxo também tem pingado aqui no Brasil recentemente, esse fluxo puxando o Ibovespa para níveis acima do pré-crise. Pré-crise aqui no Brasil, o Ibovespa estava ali no 120, está um pouquinho acima desse nível de 120 mil pontos. Mas, quando parar de pingar, é de se esperar realização forte, realização essa antecipada com maior força do que na véspera, principalmente no mundo todo, via ações de tecnologia. Foi esse o principal ralo pelo qual escorreu a torrente violenta, ignorante, absurda, cavalar de dólares na base dos trilhões e trilhões injetados nos mercados pelo Banco Central dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, enquanto
a cena política não traz lá grande ânimo, né? Tem a CPI da Covid hoje. Aliás, o Brasil desceu num nível que, pela madrugada, hein? Precisar de CPI para um agente sanitário ir lá para falar e provar e dizer que cloroquina, remédio para malária, remédio para verme, que esses remédios não são eficientes numa terceira doença, Covid-19, que em pouco mais de um ano já matou milhões pelo mundo, precisar fazer uma CPI para isso é coisa de um país que realmente, olha, tá a níveis e níveis e níveis dos países mais desenvolvidos. Fora a CPI da Covid, tem o tratoraço, o bolsolão, né, um orçamento paralelo denunciado pelo Estadão, que seria usado para o governo conquistar apoio no Congresso, né, conquistar uma base eleitoral que o sustente, seria na casa de 3 bilhões de reais, boa parte deles, e daí o tratoraço, usados para comprar tratores rurais, em boa parte superfaturados, mais de 200% acima dos preços de tabela do governo, tudo isso num orçamento ali escondidinho, aquele modo à brasileira. Mas, apesar dessas incertezas, o investidor teve mais o que fazer, embora essas incertezas mantenham o mercado brasileiro sem ter como se descolar dos mercados lá fora. O investidor também teve a oportunidade de tentar tirar algumas incertezas da frente em relação à política monetária, ao ritmo de alta dos juros em curso aqui no Brasil, e também, não só porque a ata da última reunião do Copom foi divulgada, mas também porque dados recentes, mais atualizados sobre a inflação em si, sobre a alta do custo de vida aqui no Brasil, foram divulgados. A ata do Copom, aliás, trouxe uma obviedade, falou que conforme a Selic siga subindo e subindo e subindo sucessivamente, será entregue a meta de inflação. Isso é um pouco óbvio, né? O que não está nada óbvio, mas que para boa parte do mercado bastou essa sinalização, né? Esse 2 mais 2 igual a 4 aí bastou. O que não está nada óbvio é se a Selic poderá continuar subindo, 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 porque a atividade econômica, ao que parece, pode perder tração depois de uma retomada inicial de uma base comparativa ridícula, né, que é essa dos últimos meses. Passado essa descompressão da mola e a mola voltando ao seu tamanho, talvez essa mola de crescimento não tenha como continuar crescendo, tem produtividade afetada no Brasil, coisa e tal, já não era lá essas coisas, né, não crescia desde a década de 80, é de se imaginar que as avarias da crise não permitirão que ela continue crescendo. Inflação divulgada hoje, ao menos, também colaborou para trazer um pouco mais de calmaria, ainda que tenha vindo em 0,31% no mês de abril, a inflação mensal, ela e acima, portanto, ligeiramente do 0,29% da mediana de apostas das casas de análises e bancos aqui do Brasil. Veio uma baita desaceleração, né? No mês anterior, a inflação aqui no Brasil mensal tinha ficado em 0,93, ou seja, perdeu um pouco de ritmo. Em 12 meses, é verdade, a coisa ainda está complicada. O teto da meta do Banco Central nesse ano é de 5,25% de inflação, de alta de custo de vida. Está nos 6,76%, ficou nos 12 meses terminados em abril. No período anterior estava em 6,1%. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Volto a conversar com você amanhã com os dados de inflação dos Estados Unidos e com aviso se a torneirinha de estímulos americana tende ou não a fechar mais cedo. Grande abraço a você, se segure na cadeira, que será necessário a depender dessas novidades nessa próxima quarta-feira. Confira no ValorInvest.com. Grande abraço, bom descanso, até a próxima e tchau.